Olá, sejam todos bem-vindos ao curioso mundo dos animais. Hoje iremos falar sobre o gorila, animal notável. Como vive e quais são os seus hábitos? Vamos mergulhar juntos nesse curioso mundo dos animais. Vem comigo! Dez curiosidades sobre o maior primata do planeta, o gorila. Os gorilas exibem comportamentos que refletem emoções e estruturas sociais avançadas. Os gorilas são os maiores primatas do mundo. Pertencentes à família dos hominídeos, a mesma que inclui os humanos, esses animais habitam as florestas tropicais da África Central. São seres que despertam curiosidade por sua inteligência e por exibirem comportamentos que refletem emoções e estruturas sociais avançadas. Primeira curiosidade: não andam sozinhos. Os gorilas possuem uma estrutura social bem organizada, vivendo em grupos chamados bandos ou tropas, que geralmente variam de 5 a 30 indivíduos. Cada uma delas é liderada por um macho dominante, conhecido como costas prateadas, devido à faixa de pelos prateados que aparecem em suas costas com o envelhecimento. As relações dentro do bando são marcadas por vínculos fortes, especialmente entre mães e filhotes. A interação social, como o ato de se limpar mutuamente, desempenha um papel importante na manutenção dos laços entre os membros, reforçando a hierarquia e promovendo a harmonia dentro do grupo. Segunda curiosidade: são extremamente inteligentes. Esses animais demonstram uma notável capacidade de resolução de problemas e exibem comportamentos que indicam pensamento avançado. Por exemplo, eles utilizam galhos para alcançar insetos em troncos ou para testar a profundidade da água antes de atravessar rios e poças. Também podem usar folhas como guarda-chuvas improvisados ou para limpar seus corpos de sujeira e dejetos. Terceira curiosidade: conseguem se comunicar por gestos. Eles utilizam um vasto repertório de vocalizações, gestos e expressões corporais para se comunicar entre si. Este vocabulário inclui grunhidos, rugidos, gritos e sons guturais, que podem expressar desde advertências e chamadas de alerta até interações mais afetuosas. Cada som tem um significado particular e indica diferentes estados emocionais, como agressão, medo, satisfação ou contentamento. Gorilas também se tocam suavemente, se acariciam e até mesmo se abraçam como formas de reforçar os laços entre os membros da tropa. Em cativeiro, alguns gorilas foram ensinados a usar a linguagem de sinais para se comunicar com seres humanos, demonstrando sua habilidade de compreender e usar a comunicação simbólica. Eles são capazes de aprender uma grande quantidade de sinais, que utilizam para expressar necessidades, emoções e até mesmo pensamentos mais complexos. Quarta curiosidade: batem no peito para chamar atenção. Bater no peito é um comportamento comum entre os gorilas, visto como um sinal de capacidade competitiva, de acordo com um estudo publicado na revista Scientific Reports em 2021. Entre 2014 e 2016, os cientistas observaram gorilas das montanhas e descobriram que os machos realizam esse gesto para atrair a atenção das fêmeas no cio e, simultaneamente, intimidar outros machos. Curiosamente, embora o ato pareça agressivo, ele pode ajudar a evitar brigas físicas. Ao contrário do que se vê em filmes, gorilas não batem no peito com os punhos fechados, mas com as mãos em formato de concha para aumentar o som, que pode ser ouvido a até 800 metros de distância. Quinta curiosidade: tem grande semelhança genética com os humanos. Cerca de 98% do DNA dos gorilas coincide com o DNA humano, tornando os nossos parentes mais próximos, logo após chimpanzés e bonobos, que compartilham mais de 99% de semelhança genética conosco. O fato foi confirmado em 2012, após a publicação do primeiro genoma de gorila, de acordo com um artigo publicado na National Geographic dos Estados Unidos e intitulado Gorillas More Related to People Than Thought, Genome Says. Essas proximidades refletem não apenas na biologia, mas também nos comportamentos e nas habilidades cognitivas dos gorilas. Assim como as pessoas, eles possuem polegares opositores,
permitindo-lhes segurar e manipular objetos com precisão, uma característica essencial para o uso de ferramentas e outras atividades complexas. Sexta curiosidade: apresentam impressão digital única. Assim como os humanos, cada gorila tem uma impressão digital única. Esses padrões de linhas e sulcos nas pontas dos dedos são uma característica compartilhada com outros grandes primatas, como chimpanzés e orangotangos. Não existem duas impressões digitais idênticas, nem mesmo entre gorilas da mesma espécie. Além disso, eles também possuem padrões exclusivos nas impressões plantares, solas dos pés, o que reforça ainda mais sua singularidade individual. Sétima curiosidade: comem até 30 kg de vegetação por dia. Os gorilas são predominantemente herbívoros, com uma dieta baseada principalmente em folhas, frutas, brotos, cascas de árvores e caules. Essa alimentação rica em fibras é ideal para o seu sistema digestivo, adaptado para processar grandes quantidades de vegetação. A quantidade de comida ingerida por um gorila varia, de fato, conforme o tamanho do animal e a disponibilidade de alimentos, mas um adulto pode consumir até 30 kg de plantas por dia. Ocasionalmente, ingerem pequenos invertebrados, como formigas, cupins, lagartas e outros insetos que encontram em troncos ou no solo. Esse consumo de proteína animal é raro e constitui uma parcela muito pequena de sua dieta, mas mostra que, apesar de sua preferência por plantas, os gorilas podem ser oportunistas em sua alimentação. Oitava curiosidade: altura e peso. Eles são os maiores primatas existentes. Os machos são maiores que as fêmeas, medindo de 1,70 m a 1,80 m de altura e pesando entre 135 a 180 kg. Os machos dominantes, ou costas prateada, podem ultrapassar essas medidas. As fêmeas, por sua vez, têm cerca de 1,5 m de altura e pesam entre 60 e 810 quilos. Os gorilas possuem expectativa de vida entre 30 a 50 anos. Nona curiosidade: reprodução dos gorilas. A maior parte das informações atuais sobre a reprodução de gorilas provém de indivíduos em cativeiro. As fêmeas se tornam sexualmente maduras por volta dos 7 ou 8 anos, mas só começam a se reproduzir alguns anos depois, aproximadamente aos 10 anos. Os machos amadurecem ainda mais tarde, por volta dos 11 a 13 anos. Após o primeiro ciclo ovulatório, passam por um período de cerca de 2 anos, durante o qual são incapazes de conceber um filhote. Os gorilas podem copular a qualquer momento do ano, e as fêmeas ficam no cio entre 1 e 2 dias por mês. Tanto a fêmea quanto o macho podem realizar o cortejo. E geralmente, são os machos dominantes que detêm o direito de copular com as fêmeas. A gestação da fêmea dura aproximadamente 8 meses. Cada fêmea usualmente dá à luz apenas um filhote a cada 4 a 6 anos. E ao longo de sua vida, apenas 3 ou 4 crias. Essa baixa taxa de reprodução dificulta a recuperação das populações de gorilas após declínios, tornando-os vulneráveis às ameaças ambientais e à perda de habitat. O filhote vive junto à mãe durante os primeiros 3 a 4 anos de idade. Décima curiosidade: perigo de extinção dos gorilas. De acordo com a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, as duas espécies de gorilas, gorila do Ocidente e gorila do Oriente, ou gorila berinjei, estão ameaçadas de extinção. Dentre as 4 subespécies existentes, o gorila das montanhas é o mais ameaçado, com um número de indivíduos estimado em cerca de 1.000. O risco de extinção dos gorilas é atribuído à destruição de seu habitat natural pelas atividades humanas, como desmatamento e expansão urbana, bem como a caça ilegal. Além disso, enfrentam a ameaça da transmissão de diferentes vírus, como o ebola, e até mesmo o vírus causador de Covid-19, que pode ter impactos devastadores em suas populações. Esses fatores combinados tornam urgente a necessidade de ações efetivas de conservação para proteger esses animais. Obrigado por assistir esse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal. Deixe aquele like maroto, comente. O seu comentário é muito importante para nós, para que possamos fazer outros vídeos de suma importância. E até o próximo vídeo. Obrigado.